Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Oremos. Santo Deus, Tu, Senhor, que detém toda a sabedoria, todo o conhecimento e nada lhe é oculto. Tu que levantastes homens e mulheres ao longo das eras com a Tua sabedoria e os fizestes governar, liderar, influenciar, admoestar, que nesse momento, Senhor, o Senhor tenha compaixão de nós e misericórdia em nossas vidas e derrame, como o Senhor já tem derramado, o Santo Espírito em nossas vidas, para que também, Senhor, possamos ter sabedoria não aos nossos olhos, mas a sabedoria que vem de Ti. Que possamos compreender, Senhor, o que é viver de uma maneira sábia e que possamos, Senhor, glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome e glorificar a Cristo com a nossa própria vida. Abençoa todos que estão aqui, que a palavra seja oriunda, Senhor, diretamente do Teu coração e fale diretamente aos nossos corações, para que sejamos cada vez mais um povo conhecido por viver a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O livro de Provérbios é da autoria de Salomão e ela tem umas características bem interessantes. Em início, é um livro em que Salomão escreve a um filho, e esse filho, basicamente, ele ensina sabedoria. Como esse filho ele pode obter sabedoria. E é bem interessante que sabedoria é uma coisa que todos nós buscamos. Se parar para pensar, em todas as situações, nós buscamos direcionamento, discernimento, sabedoria para qual curso nós vamos escolher, qual profissão vamos ter, quais decisões devemos tomar nas nossas vidas. Em geral, sempre buscamos pessoas ou com mais sabedoria ou com mais conhecimento para pedir a opinião. Imagine se nós tivéssemos sabedoria ou respostas para todas as questões. Como isso facilitaria muito as nossas vidas e como evitaria nós termos cometido erros que cometemos no passado. Então, esse livro é basicamente um livro de pessoas mais experientes, mais maduras, com maior sabedoria, destinada a jovens que não têm tanta sabedoria e tanto conhecimento. Na cultura judaica, era muito comum os pais pegarem esse livro e transmitirem aos seus filhos para que eles possam crescer em conhecimento e possam crescer em sabedoria. Mas uma coisa que é bem interessante que nós observamos aqui é que você tem um pai direcionando ao seu filho, dando vários conselhos, dando várias sabedorias, mas tem uma coisa que chama muita atenção, que é exatamente um marco da transição entre a imaturidade e a vida adulta, que é exatamente o casamento. Se você observar, tem várias passagens aqui que falam a respeito do casamento, porque a partir do casamento em que o jovem vai ser dono de uma família, vai ter responsabilidade e ele vai ter que justamente ter essa sabedoria, esse conhecimento para saber agir diante da vida adulta. Então, quando nós observamos o livro de Provérbios, em primeira instância seria um pai ensinando a seu filho sobre a questão do casamento, sobre a questão da maturidade, sobre a questão do seu viver. Mas quando nós olhamos esse texto mais profundamente, ela nos dá ensinos que são muito preciosos, que não se dirige somente a um filho, no caso aqui masculino que vai se casar, mas para toda a humanidade. Quando nós olhamos ao longo do texto, nós vemos que tem duas mulheres que são destacadas,
que é exatamente as duas possíveis mulheres em que o filho dessa pessoa poderia se envolver ou ter uma relação. Uma dessas mulheres, que justamente o pai quer evitar que o filho se relacione com ela, é conhecida como a mulher adúltera ou, em outra situação, como a loucura. Se a gente vê em Provérbios capítulo 5, esse pai adverte ao filho dele para não seguir o caminho da mulher adúltera. Versículo 1, olha o que ele diz. Filho meu, atende a minha sabedoria. Em todo tom, ele fala, filho meu, ouve o meu ensino, filho meu, ouve a minha instrução, filho meu, atende a minha sabedoria. Ou seja, é alguém que tem conhecimento, não é alguém que está falando da boca para fora, é alguém que sabe o que está dizendo. E aí ele fala, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvido, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês ao outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida. Então ele começa a dar vários conselhos a esse filho para não se envolver com a mulher adúltera, porque ele só vai ter prejuízo. Porque o jovem, ele não vai conseguir ter discernimento, ele está amadurecendo para a vida. E quando ele tem contato com a mulher adúltera, com a mulher que atrai sensualmente ele, se ele não tem esse discernimento, se ele não tem esses conselhos, ele vai ser atraído. E o que vai acontecer, o fim dele vai ser trágico. Então a gente vê que em várias passagens aqui no livro de Provérbios, sempre se coloca essa questão da mulher adúltera e como o filho tem que se afastar. Mas quer dizer que então que esse livro de Provérbios simplesmente ele tem um fundo na área de moralidade sexual para ele evitar isso? Quando nós analisamos também o texto, nós vemos que tem uma outra mulher que aparece em Provérbios. E essa mulher é a personificação da própria sabedoria. Se vocês me acompanharem no capítulo 9, no versículo 1, em muitas passagens, a sabedoria, logo no começo você vê que a sabedoria grita nas ruas e ninguém ouve ela. Mas no versículo 9, capítulo 9, no versículo 1, diz o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, misturou o seu vinho e arrumou sua mesa. Ou seja, ela preparou um banquete, já deu ordens às suas criadas, e assim convida, desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então você vê que aqui a própria sabedoria é personificada em uma mulher, ela prepara um banquete também, e você vê também várias passagens como a mulher sábia, como essa situação de que é exatamente esse tipo de mulher que o pai quer que o filho se case. Então você vê que o filho tem 2 opções: ou ele segue uma relação, ou ele faz uma aliança com a mulher adúltera, que também no próprio capítulo 9 ela é representada como a loucura. Nesse mesmo capítulo 9, versículo 13, diz: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Então, ou esse filho faz um pacto, uma aliança com essa mulher adúltera, que na verdade ela não quer fazer nenhuma aliança, porque ela não quer ter uma relação matrimonial, só o que ela quer viver é no adultério, ela não se importa com esse jovem, mas só quer conduzi-lo à morte. E você tem do outro lado a mulher
sábia, a própria sabedoria. Então, os rumos da vida desse jovem estão justamente determinados no tipo de caminho que ele vai trilhar. Ou ele segue o caminho da loucura, ou ele segue o caminho da sabedoria. E é interessante que todo o livro de Provérbios, quando ele faz essa ilustração, que tem a sua praticidade para ensinar os jovens judeus o tipo de esposa que eles vão escolher, mas a gente amplia muito mais isso quando a gente considera a própria situação da humanidade. Só existem dois caminhos em que a humanidade pode ser conduzida: ou o caminho da loucura, ou o caminho da sabedoria. Da mesma maneira em que esse jovem, ele pode fazer uma aliança, que o casamento ele é um pacto, é uma aliança, ou com a adúltera, ou com a mulher, ou com a sabedoria, da mesma maneira, nós, em nossas vidas, com o nosso proceder, nós fazemos uma aliança, ou com a loucura, ou com a sabedoria. Só existem dois caminhos que nós podemos seguir. E quando nós observamos toda essa situação, nós vemos que próprio Cristo, ele ensina esse mesmo princípio. Quando ele fala lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, ele faz a ilustração entre dois caminhos. E ele disse, no versículo 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É interessante você observar um paralelismo entre isto que Jesus está dizendo e aquilo que está descrito no livro de Provérbios. Porque muitas pessoas interpretam essa passagem simplesmente como: eu tenho duas portas. Uma porta é muito estreita, que é muito difícil passar porque ela é tão apertada que eu não consigo passar por ela. E a outra porta é uma porta larga, que é muito fácil eu conseguir passar. E até tem muitas pessoas que fazem brincadeiras que, se você está acima do peso, você não consegue passar pela porta estreita. Só que essa interpretação é equivocada. Por quê? Porque a questão a dificuldade não está em você entrar na porta ou continuar no caminho, mas está justamente porque é fácil você sair desse caminho estreito. A gente sempre tem essa ilustração de que eu tenho duas portas, mas na verdade eu só tenho um único caminho que conduz à salvação. Todas as outras portas vão conduzir à perdição. É interessante a gente observar, eu não sou muito bom em localização geográfica, mas se eu fosse, por exemplo, se alguém me dissesse onde fica a rodoviária de São Carlos, eu chutaria que seria naquela direção ali. Vamos supor que seja ali, tá? Vamos supor que a rodoviária fica naquela direção. E aí eu digo, siga caminho reto naquela direção. Se você seguir o caminho reto naquela direção, você vai chegar na rodoviária. Só que, se você pegar e desviar 1 centímetro para a esquerda ou 1 centímetro para a direita, você vai chegar em qualquer lugar, menos na rodoviária. Então, qualquer caminho que você tem um objetivo, um alvo, e está numa linha reta, qualquer outro caminho que seja diferente vai ser justamente o caminho errado, o caminho que não vai lhe trazer, não vai te levar ao destino correto. Uma outra ilustração também é você imaginar que você está caminhando uma corda bamba. Uma corda bamba, você pode ir para a direita ou para a esquerda, mas à medida que você vai um mínimo para a direita ou para a esquerda, você perde o caminho e você cai. Então, quando Cristo fala, entrai pela porta estreita, ou pelo caminho estreito, porque só existe um caminho que conduz à salvação, que é o caminho justamente que o livro de Provérbios nos ensina, que é o caminho da sabedoria. E aí ele fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E quando nós observamos muito a nossa vida, nós sabemos, através das Escrituras, qual que é o alvo, qual que é o caminho, como que nós devemos seguir. Mas muitas vezes nós tendemos a nos desviar para a direita ou para a esquerda. Não é à toa que
no nosso meio, ou ao longo da própria história da igreja, muitas pessoas erraram por dois extremos. Um extremo é o liberalismo. É viver uma vida, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu não preciso me preocupar porque Deus é amor, Deus perdoa todas as coisas. Só que também tem um outro extremo, que é o extremo do legalismo, da religiosidade, de você simplesmente ser um religioso por obrigação, por uma mera hipocrisia. E todos esses outros caminhos, tanto para a direita como para a esquerda, eles vão conduzir à perdição. Por isso que o livro de Provérbios, quando a gente leu no começo, o primeiro capítulo, ele fala exatamente para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E nós só vamos aprender, ou seja, ter essa sabedoria ou ter esse conhecimento, se de fato nós estivermos alicerçados na sabedoria. E embora aqui a sabedoria em muitas situações seja personificada como uma mulher ou como uma esposa, o livro de Provérbios aponta exatamente para Cristo, que é a verdadeira sabedoria. A única maneira de nós sermos verdadeiramente sábios é se nós aprendermos com Cristo. Quando Cristo esteve aqui e conversou com várias pessoas, muitas pessoas fizeram perguntas das mais difíceis, das mais complexas, e ele deu respostas para todas aquelas perguntas. E as pessoas ficavam maravilhadas e ficavam: quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo? Nós não conhecemos os familiares dele, os irmãos dele. Ele não é filho de José, filho de Maria. Como é que ele fala de coisas assim que nós nunca ouvimos antes? E quando nós vemos Maria sentada aos pés de Jesus, maravilhada com os ensinos dele, ou o próprio João deitado nos ombros de Cristo, e cada vez mais pessoas que ouviam os ensinamentos de Cristo, que entendiam que aquele ensinamento era muito mais além do que um mero ensinamento religioso, mas era um ensinamento que transformava o coração de cada uma delas. Da mesma maneira, a única situação em que nós podemos realmente ter sabedoria para lidar com toda e qualquer situação é nós clamarmos a esse Cristo que tem todas as respostas, que tem todo o conhecimento, para que nós também tenhamos a sabedoria. Tiago, uma passagem que é muito famosa e recorrente, ele fala no sentido tipo, se falta sabedoria, clame a Deus, que Deus dá sabedoria. E pegando essa situação aqui de Provérbios desse jovem, a gente pode se identificar bastante com ele, porque quantas coisas nós não fizemos de errado no passado porque nós seguimos o caminho da loucura, porque nós não tivemos o compromisso com a sabedoria, porque assim como Neemias, como eu li anteriormente, confessou diante de Deus: Senhor, nós abandonamos teus mandamentos, porque os teus mandamentos são palavras, os mandamentos do Senhor não são simplesmente regras de um Deus que quer obrigar a gente a viver de acordo com a sua palavra, mas são palavras de sabedoria, de conhecimento, de bom proceder para nós. Se nós realmente quisermos ser sábios, assim como esse pai está aqui meio que desesperado, falando para o seu filho para ele ser sábio, para ele ter maturidade, para ele ser alguém não guiado pelo remorso dos seus erros, mas guiados por uma sabedoria, da mesma maneira, nós devemos ser alicerçados na palavra de Deus, buscar essa sabedoria que vem de Deus. Porque é muito comum, muitas perguntas surgindo, especialmente diante de uma época e uma geração tão complicada como a nossa, tão complexa. Situações tão polêmicas em que nem sequer, até mesmo dentro da igreja, as pessoas não sabem que posição tomar. Quer seja em relação à moral ética, quer seja em relação à guerra, quer seja em relação à sexualidade, quer seja... Vão surgir tantas perguntas, vão surgir tantas discussões, vão surgir tantas... Mas no final, tudo se resume a duas situações. A humanidade só vai seguir dois caminhos. Ou o caminho da loucura, seguir seus próprios caminhos, seus próprios desejos, seguir a sua própria vontade e quebrar a cara e nunca ter a compreensão real da sua própria existência, ou voltar
aos braços do Pai, do nosso Criador, e conhecer a sua vontade, a sua sabedoria, e pedir a Ele que nos dê discernimento. Quanto mais próximos nós somos de Deus, quanto mais nós aprendemos dessa sabedoria que vem do Santo Espírito, menos nós vamos ficar passíveis a questionamentos, a dúvidas. E isso não se diz simplesmente a questão religiosa ou moral ou ética, mas em todas as situações da nossa vida. Se lembra que eu comecei essa mensagem dizendo que muitos de nós têm perguntas: o que eu faço? Que decisões eu tomo? O que eu escolho? Com quem eu me caso? O que eu vou fazer da minha vida? Sendo que a resposta para todas essas questões está justamente: quem melhor para nos dar essas respostas do que aquele que não somente nos criou, nos formou, que conhece os nossos pensamentos, nosso coração, o nosso interior, melhor do que nós mesmos. E mais ainda, aquele que nos amou a tal ponto de entregar seu próprio Filho, a sabedoria encarnada, que andou no nosso meio, e que pelo seu sangue, pela sua ressurreição, Ele também, agora também podemos chamar Ele de Pai, assim como Cristo chama a Deus de Pai. As Escrituras, Deus fala: o meu povo erra, peca por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E nós temos as Escrituras, nós temos momentos de oração, de um relacionamento próximo com o Senhor. Nós temos, como eu citei aqui, Tiago, que ele está falando: o que vocês estão fazendo que vocês não estão pedindo a Deus? Então, ele até fala, ele dá deliberadamente, é só vocês pedirem, é só clamar, é só buscar. E quanto mais nós buscarmos a Deus, nós vamos ter respostas que não vêm do nosso coração, que não vêm de nós mesmos, não que nós vamos tornar experientes para saber todas as questões, mas nos momentos de dúvidas, de angústias, de tribulações, de depressão, de aflições, ou até mesmo como consequência dos nossos erros e pecados no passado, nós vamos saber como agir diante dessas situações. Quando Davi, ele sempre repete, né, que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E muitas pessoas até questionam, mas como que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele adulterou e ele matou, porque ele fez com que Urias estivesse na frente de batalha justamente para morrer? Como que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando foi confrontado com seu pecado, ao invés de muitos reis, de endurecer o coração, se tornar arrogante e mandar matar o profeta ou dizer que o profeta está mentindo, ele se humilhou, clamou a Deus, porque ele sabia que só Deus que poderia dar livramento para a situação e só Deus poderia perdoar. Mas o que chama sempre a atenção na vida de Davi é que, em toda situação, Davi consultava a Deus. Quer seja numa guerra, mesmo que ele esteja mais poderoso, ele dizia: Senhor, eu vou a essa guerra. Ou melhor, ele dizia: Senhor, tu entregarás eles nas minhas mãos. Porque Davi confiava que só Deus te tem toda a sabedoria. Mas um grande mal que aflige a nós, que nós devemos ter muito cuidado, especialmente nós que vivemos essa geração cada vez mais com informação, com dados, com conhecimento, com cursos, é nós nos tornarmos arrogantes e pensar: não, eu sei lidar com essa situação, eu sei resolver esse problema, eu consigo encontrar as respostas. E é muito curioso que, infelizmente, dentro da igreja a gente encontra muitas situações parecidas como essas. A gente sempre tenta encontrar o nosso jeito, a gente sempre tenta encontrar as respostas, e aí não dá certo, a gente vai buscar outras pessoas, não dá certo, a gente tenta o terceiro meio, um quarto, a gente tenta o plano B, C, D, quando não há uma mínima esperança, só aí que a gente busca a Deus. Quando na verdade é que desde o começo, desde o início, a gente deveria justamente buscar a Deus, a sabedoria dEle e o discernimento dEle para a gente agir. E o povo de Deus, quanto mais buscar a Deus, quanto mais buscar ao Senhor, eles serão conhecidos por um povo sábio,
um povo que não somente tem conhecimento, tem discernimento, mas é luz dentro da sociedade. As pessoas vão ver para o povo de Deus, olhar para nós e vão ver, eu não sei como resolver a situação, mas eu acho que aquelas pessoas podem nos ajudar, porque eu vejo que eles têm sabedoria e têm discernimento. Era assim, se a gente lembrar, um caso que eu sempre gosto de estar relembrando, a rainha de Sabá, que foi de longe até o rei Salomão, e ela glorificou a Deus por conta da sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. E isso não se resume simplesmente a essas questões, mas em todas as esferas da nossa vida. Já imaginou quantos problemas nós poderíamos ter evitado? Imagine no futuro quantos problemas nós podemos evitar que sobrevenham sobre nós. Porque geralmente quando a gente vê que um problema acontece sobre nós, a gente pensa, não, é Satanás que está agindo sobre nós, é fulano de tal, isso é culpa. Mas muitas das coisas somos nós mesmos que semeamos por falta de sabedoria. E aí, em Provérbios, justamente essa palavra que ele fala, que deveria ser justamente a palavra que a gente deveria estar buscando, a gente deveria ouvir essa sabedoria e crescer em prudência, adquirir habilidade para entender tanto esses provérbios, essas palavras, mas no versículo 7, que ele fala, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Todos aqueles que desprezam o ensino, o saber, seguem o caminho da loucura. E nada mais resta a eles, a não ser tudo aquilo que está destinado ao jovem que segue o caminho da adúltera. Perdição, morte, flagelo. Mas aqueles que têm o temor do Senhor, que buscam sabedoria, esses sim prosperarão, crescerão, serão firmes e inabaláveis. Que o Senhor Deus tenha misericórdia em nossas vidas e nos dê sabedoria para que nós possamos cada vez mais ser exatamente esse povo que busca entender a vontade dele para as nossas vidas e que possamos crescer no amor, na paz, na santidade e na sabedoria do Senhor. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, e que a consolação e a sabedoria do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, a Igreja do Senhor, o teu povo, para todo sempre. Amém.